Fala galera, cartoleiro de olho aqui no Cartoleiros FC Expert. Estamos chegando temporada 2020 hoje com o primeiro vídeo sobre a rodada 1. Estamos começando então esse Brasileirão, algumas partidas não vão valer. Você confere todas as notícias sempre atualizadas lá no nosso Instagram, o @cartoleirosfcexpert. Aqui no YouTube, 2 vídeos por semana. Teoricamente, aliás, 2 vídeos por rodada, né? Teoricamente, um escalando o nosso time principal, uma primeira versão, e o outro passando todas as principais dicas para vocês. Então, nesse primeiro vídeo, vamos escalar o nosso time principal para essa rodada número 1. Lembrando que, obviamente, algumas alterações poderão ocorrer, porque a gente desistiu de algum jogador, ou porque algum jogador não vai jogar. Enfim, por isso, o nosso Instagram é muito importante para você se manter atualizado. Segue a gente lá, então, no Insta. Tá bom? Então já vamos aqui para a tela do computador, onde nós vamos escalar então esse primeiro time, esse esboço para a primeira rodada. Lembrando, primeira rodada, quanto mais baratinho o jogador que você escalar, melhor. É importante para você valorizar, ganhar dinheiro, aumentar de 100 cartoletas para 150 muito rapidamente, em 2, 3 rodadas você já chegar a 150 ou mais cartoletas, tá bom? Então bora lá para esse primeiro vídeo, para esse primeiro time nosso. Bom, a gente começa aqui então, indo para o goleiro. A gente vai abaixar aqui e pegar o Vanderlei, bom e barato, jogando em casa contra o Fluminense. É um jogador que costuma ser um grande pegador de cartola, faz defesa difícil. Enfim, vamos confiar mais uma vez naquele que por muitos é conhecido como Vanderdeus, né? Na época do Santos, agora goleiro do Grêmio, o Vanderlei. Na defesa, agora indo para os laterais, lateral tá um pouco difícil para escalar, eu confesso, tá bom? Mas inicialmente a gente vai com o Moisés, que ano passado foi muito bem no Bahia, era um jogador que costumava pontuar bastante, principalmente fora de casa, que é o caso do Inter nessa primeira rodada contra o Coritiba, time que sobe da segunda divisão para a Série A, né? E, por exemplo, por que a gente vai no Moisés e não no Saravia? O Saravia é um jogador que a gente não tem muito conhecimento dele, é um jogador que está chegando agora esse ano, então é melhor um jogador que a gente tem conhecimento, que a gente sabe o que esperar, do que um jogador que a gente não conhece. O Saravia pode até melhor que o Moisés, mas não vamos trocar o certo pelo duvidoso, né? E o outro lateral que a gente vai escalar é um lateral que, assim, quem jogava cartola em 2018, acho que 2017 também, com o Sport na Série A, o Sander pontuava muito bem. Ele caiu com o Sport, continua lá, retorna e a gente já vai escalar esse jogador contra o Ceará, que assim, esse jogo é perigoso. O Sport joga em casa, mas o Ceará está numa ótima fase, foi campeão da Copa do Nordeste, já o Sport quase caiu no Pernambucano. Então a gente vai apostar no Sander, muito mais por ele ser um jogador de roubada de bola, quem sabe um saldo de gol aí, quem sabe, né, não dá para descartar. A gente vai apostar nesse jogador por enquanto, tá bom? Vamos então para a zaga, os zagueiros. A gente vai colocar uns jogadores um pouco mais caros aqui na zaga por falta de opção mesmo. 2 mitos. O Jeromel, 7 cartoletas, é um ótimo valor, né? Nem precisa de tanto assim para valorizar. E o outro é o Vitor Cuesta, tá bom? A gente vai acabar dobrando Grêmio e Inter atrás. É um pouco arriscado? Sim, mas dá para acreditar, principalmente porque o Jeromel e o Cuesta são jogadores que costumam pontuar muito bem mesmo sem saldo, então a gente vai acreditar nos dois na zaga, sim. Vamos agora para o meio de campo rapidamente, onde a gente vai escalar os seguintes jogadores. Por enquanto, a gente vai confiar no Alisson do Grêmio, no Thiago Galhardo do Internacional e também no Everton Ribeiro, mais um bom e barato eleito pelo público. 5 cartoletas para o Everton Ribeiro, joga em casa contra o Atlético Mineiro, tem tudo para ser um jogaço com muitos gols para os dois lados. Enfim, Everton Ribeiro nem é um jogador tão bom assim de cartola, mas eu acho que vale o risco, porque o jogo tende a ter bastante gol, bastante assistência. O Everton Ribeiro tem chance de participar desses gols. Enfim, vamos acreditar e nem precisa pontuar tanto assim para já começar a valorizar. A gente tem que pensar um pouco na valorização também. É claro, os pontos são mais importantes sempre, mas a valorização nas primeiras rodadas é importante. Ninguém quer começar a segunda rodada com 90 cartoletas, né? Temos que ter
105, 110, 120, por que não? Quanto mais, melhor, né? No ataque, mais um bom e barato, eleito pelo público, Marinho, atacante do Santos. Além dele, na frente, a gente também vai dobrar o Santos com o Soteldo, jogador que o ano passado estava como meio de campo, mas ele é um atacante do Santos. A gente vai acreditar também no Soteldinho. E nele, o artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros, o Gabriel, o Gabigol, contra o Atlético Mineiro. Ano passado, jogando no Maracanã, contra um time do Sampaoli, que no caso era o Santos, foi 1-0 para o Flamengo, o gol dele, gol de cobertura. Então, olho no Gabigol, que pode não ter voltado muito bem depois da pandemia, né? Depois da paralisação dos campeonatos estaduais. Mas o Gabigol é o Gabigol, e se o Flamengo quiser começar com o pé direito esse campeonato, que vai ser muito difícil, esse jogo principalmente, vai precisar muito do Gabriel, do Gabigol, e por 10 cartoletas, tá barato sim, por tudo que ele representa, né? Era ele ou o Bruno Henrique, 1 por 10, 1 por 20, o público escolheu o Gabigol. Se fosse o Bruno Henrique também não teria problema nenhum, mas o Bruno Henrique tá custando 20, é mais caro. Então, Gabigol, vamos acreditar no artilheiro dos 2 últimos brasileirões, em 2018 pelo Santos, em 2019 pelo Flamengo. Tá certo, gente? Ah, eu já ia encerrar o vídeo, eu tava esquecendo do nosso treinador, né? E o nosso treinador, gente, vai ser o seguinte: a gente vai colocar um treinador um pouco mais barato, a gente vai apostar nele, o Gordiola, o Guto Ferreira, que, como eu falei, a gente tá apostando no Sander do Sport, mas a tendência, o leve favoritismo pro lado do Ceará. Por isso, dos técnicos mais baratos, eu confio mais no Guto Ferreira. O importante também nessa rodada, não gastar todo o dinheiro. Estamos aí com 81 cartoletas valendo esse time, tá sobrando 19, um ótimo valor. E é isso, gente. Agora sim, vamos salvar. Ah, tá faltando o capitão. Tava esquecendo, olha só, o nosso querido capitão, né? É difícil escolher o capitão, mas nós vamos apostar no Marinho por enquanto. Lembrando, a atualização desse time no sábado, na nossa página, 2 horas antes do mercado fechar, esse time vai estar atualizado lá para vocês, tá bom? Se alguma coisa acontecer, a gente mudar de ideia com algum jogador, você descobre lá no nosso Instagram, @cartoleirosfcexpert. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos agora sim e tchau!